Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Matéria do segundo trimestre, tá? A gente vai falar só sobre isso no segundo trimestre, vamos falar só sobre hidrocarbonetos, foco total e exclusivo nisso, para no terceiro trimestre a gente falar de funções, tá? Ele não deixa de ser uma função, eu vou explicar o que é função também, quando a gente chegar nessa parte de função, mas aqui a gente vai esmiuçar mais sobre hidrocarbonetos, beleza? Então, começando, matéria do segundo trimestre, hidrocarbonetos. E eu começo com uma pergunta para vocês: de onde vem o gás de cozinha e o plástico? E aí, galera? Da onde que vem? Gás de cozinha e o plástico, da onde que ele vem? Da onde que a gente consegue essas coisas, a matéria-prima para essas coisas? Mas da onde da natureza? Galera, essas coisas são fruto de petróleo, tá? São derivados do petróleo, gente. E tanto o gás de cozinha quanto o plástico, a base para eles, o gás de cozinha é isso, mas a base para os diversos tipos de plástico são hidrocarbonetos, tá? O que eles têm de muito interessante, galera? Eles são como se fossem as pecinhas fundamentais para a gente montar outras moléculas, ok? Eles são a base, a função mais simples da química orgânica, ok? Por que eles são tão simples? Por que eles são essa base? Isso vai lá de dentro dessa estrutura básica deles, ok? O que é essa estrutura básica dos hidrocarbonetos? Eles são formados de carbono e hidrogênio. Como eu falei para vocês já, o carbono, gente, ele é a estrela da química orgânica, ok? Então, o papel de destaque é o carbono. E o outro elemento que mais aparece é o hidrogênio. Tanto é naquela sigla CHOMPS que eu falei com vocês, o hidrogênio vem logo após o carbono, ele é o segundo ali que mais aparece. Então, a estrutura básica de um composto orgânico é carbono e hidrogênio, ok? Então, os hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono, ok? Então, como nós vimos uma estrutura que só tem hidrogênio e carbono em química orgânica, nós damos o nome de hidrocarbonetos. E eles são muito importantes por causa desses produtos que eles podem formar e por serem a função mais básica, a pecinha fundamental ali da química orgânica. A gente quer entender aqui hoje quais são os tipos de hidrocarbonetos. Isso que a gente quer entender. O que eles são e quais são os tipos. Então, o que eles são? Moléculas formadas de carbono e hidrogênio. Quais são os tipos? Pode falar. Solubilidade. Ok? Então, qualquer dúvida vai falando, gente, tá? Por favor, vai falando. Então, quais são os tipos de hidrocarboneto, gente? Eles são classificados como alcano, alceno, alcino, cicloalcano, cicloalqueno e temos também os aromáticos, ok? Que são? Aqui eu estou colocando as fórmulas moleculares, FM é a abreviação para fórmula molecular, ou seja, quanto que ele tem de cada átomo, cada um desses hidrocarbonetos em específico, ok? E aqui a molécula em si, essa tabelinha traz isso. Então, gente, percebam que nessa primeira parte, alcano, alceno, alcino, nós trocamos uma letrinha ali nesses compostos, tá? A gente vai entender o porquê desses nomes na próxima aula, quando a gente falar só sobre nomes, sobre nomenclatura, ok? Mas a diferença entre alcano, alceno e alcino, pessoal, está na presença das ligações simples, dupla e tripla. Falamos disso já, que o carbono pode fazer ligações simples, duplas ou triplas entre ele. Quando na molécula só existe ligação simples, nós chamamos ela de alcano.
alcano. Galera, um jeito da gente gravar isso é o seguinte. Quais são as vogais do alfabeto? A, E, U. Qual que é a primeira? A. Então, ligação simples. Qual que é a segunda? Então, a segunda ligação dupla. Qual que é a terceira? A terceira ligação tripla. Só vai até o 3. Mas qual o outro que já estava? Ah, por quê? Chegaremos nele. Então, A, E, I, alcano, alceno, alcino, ligação simples, dupla e tripla. Então, se vocês olharem aqui, ó, entre esses carbonos, apenas uma ligação simples, chamamos ele de alcano. Entre esses carbonos, uma ligação dupla, chamamos ele de alceno. Entre esses carbonos, uma ligação tripla, chamamos ele de alcino. E galera, meninas, vamos lá, percebam o seguinte. Quando eu vou colocando mais ligações, aquele carbono vai deixando de ter ligações disponíveis para o hidrogênio. Então eu vou fazendo o que com a quantidade de hidrogênio? Diminuindo, porque tem mais ligações entre os meus carbonos. Beleza, gente? Beleza? Galera, entramos no próximo aqui. Ciclo. Ciclo próximo aqui. Ciclo. Ciclo, nós estudamos a estrutura das moléculas carbônicas. É quando eu tenho algo que é fechado. Então, um ciclo alcano é um alcano, ou seja, só tem ligações simples e ele é fechado nele mesmo. Então, os meus carbonos que ficam aqui na extremidade, aprendemos a desenhar essas estruturas, eles só fazem ligações simples e essas ligações se fecham nelas mesmas. Deu para pegar, galera? Quando eu tenho um ciclo alqueno, olha a nossa letra E aqui, é porque eu vou ter uma ligação dupla em um composto ao qual ele é fechado. Ok? Beleza o conceito, gente? Beleza? E aqui, ao final, entra um composto que eu já apresentei ele para vocês, ok? Falei sobre os compostos que podem ser nucleares ou polinucleares, que é os compostos aromáticos. Naquele momento eu falei sobre benzeno. Aqui eu estou falando sobre compostos aromáticos, que o exemplo mais simples é o benzeno, tá? Ele é um ciclo, vamos dizer que ele é um ciclo alqueno, só que ele tem essa estrutura de ligações duplas intercaladas. Eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Ok? Então isso é uma condição especial. Beleza, gente? Eu fico feliz. Gente, dúvidas aqui, galera? Sem dúvidas até aqui? Galera, então agora, gente, nós vamos falar sobre as propriedades físicas desses hidrocarbonetos. Essas propriedades, elas podem ser seguidas para os outros compostos orgânicos. Eles vão apresentar algumas peculiaridades que vão se diferenciar, mas a base da ideia é a mesma, ok? Pessoal, é a mesma. E o que é, gente? 3 propriedades físicas interessantes para a gente debater sobre moléculas orgânicas. Temos a solubilidade, o tamanho da cadeia ou massa molar e as ramificações, que eu já falei que são aqueles ramos que saem da cadeia principal de carbono. Já falamos sobre isso também. Solubilidade, galera, é falar sobre polaridade. Algo que tem polo é que tem uma região, a gente pode lembrar dos ímãs, região negativa e região positiva. Um polo positivo e um polo negativo. As moléculas podem ter polos, onde tem uma presença de uma região mais positiva e mais negativa, ok? A água é uma substância polar. Porém, os hidrocarbonetos, eles são apolares. Eles não possuem esse polo formado, ok?
E existe uma regrinha na química onde a gente fala que semelhante dissolve semelhante. Então, polar mistura com polar. Apolar mistura com apolar. Um hidrocarboneto ele é apolar, logo ele se mistura em água. Um exemplo é o óleo. O óleo ele é uma grande cadeia de hidrocarboneto. Óleo se mistura em água? Porque hidrocarbonetos são apolares, tendem a ser apolares. Beleza, gente? Outro conceito é o tamanho de cadeia, tá? Quanto maior for a minha substância, mais interações ela tende a fazer, ok? É mais fácil, galera, eu levantar algo mais leve ou mais pesado? Mais leve. Algo que vai se tornando maior, mais pesado, é mais difícil de se movimentar. E ele interage mais também. Então, gente, quanto maior a molécula, maior a superfície de contato que aquela molécula tem, mais interações ela faz e mais difícil é de desgrudar elas. Consequência disso, eu aumento o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição. Então é como se eu tivesse que ferver mais aquela substância para ela poder virar um líquido ou para ela poder virar um vapor. Deu para pegar, gente? Quanto maior a molécula orgânica, mais alta a temperatura para ela poder virar um líquido ou um vapor, ok? E quanto menor, menor a temperatura para ela virar um líquido ou um vapor. A última parte é ramificações, gente. Quando eu coloco um ramo na cadeia, eu deixo de ter uma cadeia linear e pego um pedacinho dela e ramifico, eu diminuo aquela superfície disponível. Se eu diminuo a superfície, eu diminuo as interações e isso faz com que eu diminua o meu ponto de ebulição. Quanto maior a minha área de contato, maior o meu ponto de ebulição. Quanto menor a minha área de contato, menor o meu ponto de ebulição. Exemplo aqui, galera. Olha essa molécula. Ela tem apenas um carbono. Ponto de ebulição dela, menos 161. Olha essa molécula, ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos. O ponto de ebulição dela faz o quê? Aumenta, ele já foi para menos 0,5. Ele quase que fica positivo. Ele subiu quase 160 casas aí de temperatura, ok? Aumenta quase 160 graus de temperatura ali. Agora olha aqui, gente. Uma molécula também com 4 carbonos. Só que eu ramifiquei ela. Aqui é uma linha esticada e aqui é um ramo. A superfície de contato fica menor. Então olha a diferença aqui, ó. O ponto de ebulição da estrutura ramificada vai ser menor do que da estrutura linear. Deu para pegar a ideia, gente? Dúvidas? Galera,